Graça e paz. Graças a Deus aqui, pela bênção de Deus, mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns a você, aniversariantes. E que Deus te abençoe nas suas lutas, nas suas dificuldades. Aquilo que você estiver passando de dificuldade, não se esqueça. Deus é maior que todos os problemas. E se nós tivermos fé, a fé remove montanhas. Que Deus te abençoe, no final estaremos orando por você. Hoje, Dia das Mães, a gente sempre faz uma pregação sobre o Dia das Mães, alguma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão, e que compareceu diante dele duas prostitutas, que queria que ele resolvesse o problema, uma disputa entre elas. E a gente vai ver qual é essa disputa, e nós vamos fazer uma reflexão guiada pelo Espírito Santo. Leia, por favor. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu, o vivo é meu." Assim, elas discutiram diante do rei. 1 Reis 3, de 16 a 22. Amém. 3 a 22, mas eu cortei algumas partes. Deu para entender aí que era a disputa, duas prostitutas disputando uma criança. E qual criança que uma tinha morrido e uma tinha trocado, e qual que era os filhos. Quando duas pessoas afirmam ou dizem coisas diferentes sobre o mesmo assunto, deixa todos confusos e sem saber que decisão tomar. Sempre se pergunta: quem está falando a verdade? Quem é a pessoa verdadeira ou a falsa? Este fato sempre ocorreu na Bíblia entre os falsos profetas e os verdadeiros, e em outros episódios. Isso parece que é a mensagem central da Bíblia. E vai ver muito isso. Nós estamos estudando os profetas e nós vamos começar a estudar os profetas. A gente está entrando em Reis e nós vamos ver isso, que sempre vai ver o profeta verdadeiro e o profeta falso. E todo mundo fica confuso, quem está falando a verdade? Não é? Então essas duas mulheres estavam, disputando a criança, e quem estava falando, qual era que a mãe da criança é viva e qual era a mãe da criança morta? Situação difícil. Na vida cotidiana não é diferente. Sempre estamos diante desta terrível indecisão. Quem está falando a verdade? Políticos, religiosos, vendedores, comerciantes? Sempre alguém está te oferecendo alguma coisa e você pergunta: ele está falando a verdade? Mas você sempre tem essa indecisão. Nós estamos aí em ano político, né? Temos que descobrir quem fala a verdade. Mas perguntamos: no caso do rei Salomão, com as duas prostitutas, como saber qual a mãe verdadeira? Como? O que diferencia a mãe verdadeira da falsa? Qual a diferença da verdadeira e falsa? Vamos ver que o rei Salomão teve muita sabedoria para distinguir, porque não é fácil. O tema nosso: a verdadeira mãe renuncia a si mesma. Vamos falar junto? A verdadeira mãe renuncia a si mesma. Vamos fazer uma observação antes de eu falar a narrativa, porque para melhor entendermos a narrativa, vamos chamar as duas prostitutas que disputam a criança de primeira mulher e segunda mulher. Certo? Vamos ficar isso aqui: primeira mulher e segunda mulher, ou primeira prostituta, segunda prostituta. Mas vamos falar mulher, por quê? A Bíblia não narra o nome delas. Fala primeira mulher, segunda mulher. Então, quando eu falar a primeira mulher,
é uma. Quando eu falar a segunda, a outra está disputando, porque se eu falasse Maria e Joana, ficava mais fácil, né? Mas a Bíblia não narra o nome delas. Vamos lá. Duas prostitutas comparecem diante do rei Salomão, prostitutas, para resolver uma causa entre elas, porque provavelmente tivessem procurado outras pessoas que não conseguiram resolver o caso. Provavelmente elas procuraram outras pessoas, lá no convívio dela. Aconteceu isso. Não, eu não sei como resolver. Deve ter procurado alguns líderes lá, inclusive até sacerdote, e ninguém conseguia resolver. Aí, quando não resolvia, vamos para o rei, porque o rei sábio foi até o rei. Aí chegaram até o rei e chegaram, né, diante do rei. Então a primeira mulher disse, eu vou falar a primeira mulher agora. Ah, meu senhor, esta mulher, referindo-se à segunda, mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher, referindo-se à segunda, também deu à luz um filho. Estavam sozinha e não havia mais ninguém na casa. O texto fala que estava sozinha, mas não havia mais ninguém na casa. Certamente deve ser quando houve a troca das crianças, mas não quando nasceu, porque alguém deve ter ajudado no parto. Mas ele põe junto quando as crianças nascem. Então, nós vamos ver aí que a diferença de idade entre as crianças era de quantos dias? 3 dias. 3 dias, então era bem parecido um com o outro, a diferença é muito pouco. E a gente sabe que crianças recém-nascidas, a aparência delas é muito próxima das outras. Então, eram tudo judias, né? Então eram tudo parecidas mesmo. E ela continua, a primeira mulher. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, referindo a segunda, e a criança morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Isso é a primeira falando, ainda. Então o que ela vai narrar? Que a segunda mulher, o filho dela morreu, e ela trocou o filho. Pegou o dela que era vivo, e pegou o morto dela e pôs no lugar. Vocês entenderam, né? Fez uma troca. Então a primeira narrando, falando que a segunda trocou o filho, que o filho da segunda morreu e ela trocou os filhos. Aí a primeira continua. Ao levantar de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era meu filho. Então a primeira falou. Bom, ela trocou. Ela supôs que trocou, que ela estava dormindo. Mas quando ela acordou de manhã, para amamentar, estava morto. Mas ela foi ver que realmente não era o filho dela de manhã. Então, ela olhou, viu, a mãe conhece o filho, mesmo recém-nascido. Isso aí é notório. E ela viu que não era o filho. Então, se houve uma troca entre, ou a primeira mulher trocou, ou a segunda trocou, na verdade que houve uma troca. E havia uma briga terrível entre elas. Quem que trocou? A primeira ou a segunda mulher que trocou? Mas, na verdade, essa criança foi trocada, e foi trocada à noite, no escuro. Quem faz algo errado sempre faz as escondidas, no escuro. A mãe da criança morta, que trocou as crianças, fez tudo à noite, quando a outra mãe estava dormindo. Não fez na luz do dia. Quem esconde o que fez ou está fazendo, está procurando seus próprios interesses, ou seu próprio interesse, e não visando o bem comum. Políticos, religiosos, empresários, comerciantes, família e assim por diante. Quem faz o bem, faz na luz do dia, não precisa esconder. Certo? Se você, a gente vê aí, de vez em quando, volta aí salário, aumento de salário deles aí. As câmaras, vereador e câmara disso, tudo. Você fica sabendo no outro dia, a hora que eles estão votando, você não sabe. Mas quando é uma coisa para o bem da população, nós vamos votar, baixar o IPTU. Aí sim, faz a luz do dia, e todo mundo quer aparecer que votou baixando, porque ele quer ser reeleito. Então, quando você vai fazer alguma coisa boa, você sempre faz claro, você quer que as pessoas vejam. Mas quando nós fazemos coisas ruins,
Posso saber. És escondido. Quando você pergunta a pessoa, o que você está fazendo? Você está fazendo um curso? Você está fazendo alguma coisa? Estou. Se ele falar, o curso que é? Ele desvia o assunto, ele está fazendo para ele, pensando nele. Mas se estiver fazendo uma coisa para a comunidade, não, eu estou fazendo um curso, vai melhorar muito aqui o ambiente de trabalho. Isso aqui está muito arcaico, eu tenho uma tecnologia nova. Ele vai falar. Mas quando ele não quer dizer, eu estou acostumado com isso. Ele não fala. Ou quando ele está comprando alguma coisa que é para ele, e é lucro, e ele não fala de jeito nenhum para o outro não atravessar e comprar. Ele está pensando nele. Mas quando ele está pensando no outro, ele fala, eu estou comprando, se eu não comprar, você pode comprar. Ele está pensando no todo, no conjunto. Então, todo mundo que faz alguma coisa nas escondidas, no escuro, e não quer falar, está fazendo coisa para si mesmo e errado. E o próprio Jesus diz isso. Lê primeiro o primeiro versículo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 20 e 21. Amém. O próprio Jesus diz. Quem faz o bem, vem para a luz. Quem faz o mal, faz no escuro, escondido. As próprias palavras. São próprias palavras de Jesus. Está lá em João 3, 20 e 21. Continuando a narrativa, a segunda mulher diz para a primeira mulher. Isso na frente do rei, imagina. O rei está lá só escutando. Aí a segunda mulher diz assim, não. Disse a segunda mulher, a criança que está viva é meu filho. A criança morta é seu filho. O rei escutando. Então a segunda desmente a primeira, que contou toda a narrativa. Aí a primeira mulher rebate. A primeira mulher insiste e diz o seguinte, não, a criança morta é seu filho, a criança viva é meu filho. Assim as duas mulheres discutiam diante do rei. Virou uma briga danada. E as pessoas vendo. O rei ouvindo e as pessoas vendo. Que estava ali no palácio, né? A população toda não estava assistindo, logicamente. Então, uma decisão muito difícil para o rei. Quem está falando a verdade? É o que a gente falou na introdução. Como saber quem é o verdadeiro e quem é o falso? O rei Salomão disse o seguinte. Olha o que o rei Salomão disse. A primeira mulher diz, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Mas a segunda mulher diz, não, o seu filho está morto e meu filho está vivo. O rei Salomão deu a entender que não conseguia descobrir qual das duas mulheres estava falando a verdade. Um estudioso judeu diz que o rei Salomão, pela sua sabedoria, já tinha descoberto qual das duas mulheres estava falando a verdade, observando o tom de voz, a expressão facial e outras evidências. Então, pela sabedoria, a Bíblia não vai dizer que ele sabia antes. Isso aqui são deduções. Então, diz que provavelmente o rei Salomão já sabia quem estava falando a verdade. E é muito bom nós observarmos isso, que quando a pessoa mente, a gente sabe que ela está mentindo. Já reparou isso? Muitos casos? Não, isso aí não está faltando com a verdade. Ele não tem firmeza no que fala, fica assim meio perdido. E pela pressão, quem é a mãe, de fato, a semblante era diferente, o tom de voz e tudo, ele observou tudo. O rei Salomão resolveu tornar público quem era a mulher que estava falando a verdade. E realmente era a mãe da criança. Então o que o rei Salomão fez? Poxa, eu já sei aqui, mas se eu tomar uma decisão, vai ficar todo mundo com dúvida, né? Será que ele tomou certo? Ali tinha um punhado de gente a favor da primeira e da segunda. Então, o rei finge estar contrariado e indeciso e dá uma ordem absurda para resolver o caso. Então ele fala, eu não consigo, está difícil, cada uma fala uma coisa e tudo, eu vou tomar uma decisão. E ele finge que está preocupado e tudo.
A gente está falando isso porque o rei Salomão, porque a ordem do rei Salomão era tão absurda que nós vamos ver, que vocês sabem da história, que nós cremos que ele já sabia, ele tomou essa decisão para ver que a mãe verdadeira em público se declarasse e a falsa. Porque senão você tomasse uma decisão ia ficar o quê? Mas ele agiu certo, o rei ia ficar aquela discussão, né? Então ele tem uma ideia extraordinária de sábio. Então o rei Salomão ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe a espada. E ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Imagina que coisa trágica. Imagina você cortar com a espada uma criança, vai voar sangue, e tripa e morte, uma coisa horrível. Eu não creio que o rei Salomão ia fazer uma coisa dessa. Mas ele tomou essa decisão. Pegou a espada, a criança lá deitada e o sujeito com a espada na mão. Pela sabedoria do rei Salomão, ele não iria fazer tal coisa. Foi apenas uma atitude inteligente para saber qual era a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe não deixaria de maneira nenhuma matar o seu filho. A verdadeira mãe renunciaria à posse do filho para não vê-lo morto. Então, o que a verdade, o rei Salomão pensa? A verdadeira mãe vai renunciar. Ela vai priorizar o filho e não a posse do filho. Que fique com o outro. E foi assim que aconteceu. E a primeira mulher, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Por favor, não mate a criança. Dê a ela, não tem problema não. O que ela preocupou? Preocupou com a criança, preocupou com o filho, não preocupou com ela em ter o filho. E a outra, o que disse? A segunda mulher, porém, disse: a criança não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Ele falou: essa não é a mãe. Que a mãe quer que corta o filho no meio? E não quer nem ter a posse dele, porque se cortasse no meio, ele estava morto. Ela não tinha posse dele, nem a criança. Então o rei Salomão deu o seu veredito: não matem a criança. Não matem a criança, deem à primeira mulher. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Então, nas narrativas que a gente estuda, tem muitos casos, você saber qual é o verdadeiro é aquele que renuncia a si mesmo. Tem uma história que conta que um rei morreu e estava lá o cadáver dele lá, e apareceu 3 rapazes que diziam ser filho dele. E pela aparência não tinha muita diferença um do outro. E como nós vamos distinguir, na época não tinha exame de DNA, nós vamos distinguir qual é o filho verdadeiro. É simples. Pegou eles, pôs uma flecha na mão dele, um arco, e falou assim: cada um de vocês vai dar uma flechada no cadáver. 2, pois pronto. E um desses falou: não, eu não vou fazer isso. É meu pai. Aí o sábio falou: não, esse que não deu a flechada é o filho. A diferença é aquela pessoa que renuncia-se. É aquela que deixa de fazer alguma coisa em prol do outro. Essa é a verdadeira. Tem outro caso também, nem pus aqui lembrando, havia uma mulher, por questões, não sei, ela dizia que o rapaz não era seu filho. E o rei sabia que aquele rapaz era filho dela. E ela não queria assumir a maternidade de jeito nenhum. E o sábio teve a segunda ideia: tudo bem, você vai casar com ele, já que ele não é seu filho. Ela falou: não, ele é meu filho. Ela não queria cometer incesto. Na hora H a gente sabe quem é a mãe. Na hora H a gente sabe quem ama. O quem ama visa o bem do outro, não o seu egoísmo, o seu próprio prazer. Se nós amamos a Deus, nós tiramos um tempo as coisas de Deus.
Se nós amamos a Deus, nós nos negamos a nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que não negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E muitas vezes nós não negamos a nós mesmos, porque nós não amamos a Cristo, nós não amamos as causas de Deus, e isso aí é notório, não vamos negar isso. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Essa narração está lá em 1 Reis 3, 16 a 28. Então essa foi a maneira do rei Salomão distinguir entre a mãe verdadeira e a mãe falsa, aquela que renuncia a si mesma. O apóstolo Paulo diz, o amor, olha que bonito, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, ele não fica questão com briga com calma. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor não procura os seus próprios interesses. Você quer que o seu filho estude e vire um cidadão de bem, para quando você ficar velho ele te ajude? Você quer que ele leve a sua vida e que seja bem. Você não faz isso para ter uma recompensa. Concorda? Você quer o bem dele. Você não vai ajudar alguém porque ela te retribua depois, não. A maioria das pessoas que a gente faz o bem, a gente não recebe contribuição. Mas você faz por amor e está feliz por ela estar lá bem. Então o amor não culpa seus... O amor não se irrita, não suspeita mal, não julga com injustiça, mas não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Quer dizer, ele não tem prazer na injustiça, mas na verdade. Que era o caso dessa mãe. Olha que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A mãe verdadeira, ela sofreu a separação. Ela esperava um dia vê-lo bem. E ela suportava aquela dor. Mas a falsa não. Tem outro versículo que eu não pus aqui, que Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário foge na hora da dificuldade. Quem ama, arrisca a sua vida. Dá de si. O amor nunca falha ou acaba. O amor não acaba. Se uma coisa é feita com amor, ela não acaba, ela não falha, ela continua. Compreenderam? O que o rei Salomão fez? Eu vou ver qual é a que ama, porque o amor não falha. O amor não acaba. Eu vou ver quem é que ama mesmo. E a mãe verdadeira se declarou, não mate-o. O amor não falha. Por amor ela salvou o filho dela. Se ela não amasse o filho dela, ela poderia fazer igual a segunda mulher, mate-o, nem meu nem seu. Mas ela não folgava com injustiça. Lê a conclusão, por favor. O que diferencia uma mãe verdadeira é o fato dela amar o seu filho e não procurar seu próprio interesse, o mesmo que ocorre com quem é verdadeiro e ama. Amém. A diferença entre ela, a verdadeira, é que a verdadeira não procura o seu próprio interesse. Certo? O mesmo ocorre quem é verdadeiro e ama. Se você ama a causa de Deus, ama a palavra de Deus, você vai falar de Cristo para as pessoas. Você vai tirar um tempo. Você vai tirar um tempo para a sua família, para os seus filhos ou para alguém. Muitas vezes nós não fazemos isso porque não amamos, nós não negamos a nós mesmos, nós não deixamos de assistir o nosso jogo, nem o nosso seriado, nem a nossa... Nós não deixamos nada nosso em prol do Evangelho. E depois vamos brigar que nós somos a mãe verdadeira e eu sou o verdadeiro, o outro é falso. Somos falsos. Assume. Vamos assumir, somos falsos. Eu nunca vi uma geração tão egoísta como tem sido essa nossa. E a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas serão egoístas e amantes de si mesmas. Como é difícil achar alguém que estende a mão a alguém. Eu sou uma pessoa verdadeira que ama
o meu próximo e não procuro o meu próprio interesse? Eu que sou. Eu faço uma pergunta para mim e você faça para você. Jesus fala o seguinte. Lê para mim. Terceiro versículo. Não tem não? Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João 7,18. João 7,18, está lá. Abre lá, lição de casa, leia. Quem fala a verdade quem fala de si mesmo, busca sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que enviou, que Jesus buscava a glória de Deus, ele não queria a glória para si mesmo. E ele está dizendo, este é verdadeiro e não há nele injustiça. O que não era com aquela mãe falsa, ela não é verdadeira e ela não queria justiça. Jesus diz ser verdadeiro porque não fala de si mesmo, procurando o seu próprio interesse, sua glória, sua fama. Mas falou que o Pai... mas falou o que o Deus Pai lhe tinha mandado falar, para a glória do próprio Pai e por amor de seus filhos, que somos nós. Jesus fez tudo isso por amor e para te salvar. Agiu como uma mãe verdadeira, que não procura seu próprio interesse, mas a do seu filho. Jesus agiu como uma mãe verdadeira, ele não procurou seu interesse. Ele, sendo Deus, se fez homem, morreu numa cruz de uma maneira cruel, humilhante, para nos salvar. Se ele pensasse só em si, quando Deus Pai mandasse ele lá, fala o quê? Eu, sendo Deus, me vestir de homem, para aguentar aquele povo nojento, mentiroso, falso, egoísta, e que vai cuspir em mim, vai me maltratar e vai judiar de mim? Jamais. Mas não. Ele se fez homem, ele obedeceu a Deus Pai, veio aqui de uma maneira sem aparência física, sem recurso financeiro, era apenas um homem divino. E ele fez isso, ele renunciou a si mesmo como essa mãe, para nos salvar. Aceite Jesus em seu coração e seja um filho amado de Deus. Aceite Jesus, aceite esse sacrifício. Jesus está pensando em você e quer escutar a sua oração. Fale para Jesus o que você está precisando. Fale para Jesus que você está precisando de uma bênção. Uma bênção para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde e de quem você ama. Para a libertação de algum vício e para mais alguma coisa que você precisar, que talvez eu não mencionei aqui. Eu sei que você está precisando de alguma bênção. E Deus quer dar essa bênção em nome de Jesus. Ele deixou a sua glória para nos salvar e morrer. Ele renunciou a si mesmo como uma boa mãe e Ele quer dar todas as bênçãos para nós. Basta nós termos fé, a fé remove montanha. Jesus disse, crê somente. Creia somente, não precisa de muita coisa não. Amém? Eu acho que eu troquei as coisas aqui. Eu vou fazer uma saudação para as mães. Depois eu falarei a bênção final. Parabéns a todas as mães. Parabéns pelo seu dia, pois todos os dias são teus. Parabéns a todos que amam e cuidam como uma mãe. Vocês são bênção que Deus nos deu. Devemos muito a vocês, mães, que negam a si mesmo por amor. Feliz Dia das Mães e que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Feliz Dia das Mães. Vamos falar a oração repetida? Pai de amor. Pai de amor. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigada pela salvação em Jesus. E por todas as mães que negam a si mesmo por amor. Que negam a si mesmo por amor. Em nome de Jesus, oro. Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Queremos pôr na tua presença, Senhor, todas as mães do mundo.
Todas as mães que já existiram, nós agradecemos por elas. Elas que são mães hoje e as que serão mães futuramente. Que elas, o Senhor, tenham o amor divino. Esse amor divino que o Senhor teve de renunciar a si mesmo. O seu Filho Jesus enviando ao mundo. O seu Filho Jesus enviando ao mundo, Pai querido. Esse amor que o Senhor teve pela humanidade, o Senhor. Que é o amor divino. E que o Senhor passou às mães esse amor divino. De cuidar, negar a si mesmo e de amar profundamente. E nós agradecemos o Senhor por tudo e por elas. Ô Senhor, como o Senhor nos ama, Senhor, como um amor de mãe. O Senhor sabe, ô Senhor, das nossas dificuldades, ô Senhor. Aquilo que tem adoecido o nosso coração, aquilo que nos tem preocupado, aonde precisa de um milagre, ô Senhor, aonde precisa de um alívio, aonde precisa, Senhor, de um escape. Que o Senhor, ô Senhor, resolva, Pai. Que haja milagres, ô Senhor, haja cura, haja libertação, haja resolução dos problemas, Jesus. Porque o Senhor nos ama com amor de mãe. Queremos pôr na Tua presença toda a nossa vida, Senhor. E rogamos a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque o Senhor nos ama como uma boa mãe. É tudo que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães e que Jesus abençoe a todos. Amém.